Paz do Senhor, pastor Alexander. Deus abençoe sua vida. Bem-vindo. A paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Meu Deus, pastor, eu acho que é uma prova para a gente não fazer a live, mas Deus é bom. Me perdoe, pastor, é que o dia que eu fiz o cartaz, não tinha mudado o horário. Eu estava de viagem para o Texas e o horário mudou justamente no domingo que eu estava lá. Então, não me liguei que eu tinha colocado o horário errado. Me perdoe. Não tem problema. Eu também acabei tendo alguns imprevistos por aqui hoje, mas entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 diz exatamente isso. Todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas Glória. cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Então, nós temos aqui um primeiro princípio. Glória a Deus. Tudo vai bem, tudo coopera para o bem, mas não na vida de qualquer pessoa. Isto se aplica para aqueles que, primeiro, amam a Deus. Glória a Deus. Segundo, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, Jesus. Então, Glória a Deus. eu tenho aqui duas principais referências para que todas as coisas cooperem para o bem. Glória a A Jesus. primeira, amar a Deus. E o próprio Jesus Cristo ensina lá no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E quem são eles? São aqueles que tomam para si os mandamentos e os guardam. Ou seja, aqueles que se submetem, aqueles que realmente estão debaixo da palavra do Senhor. E a palavra é que demonstra aquilo que Deus tem como um propósito para a nossa vida. Propósito. Não é para quaisquer pessoas, mas para aqueles para os quais Deus tem um propósito. Glória a Deus. Eu vou exemplificar com a vida de José. José, parece que quanto mais ele caminhava em fidelidade, mais a situação piorava. Já reparou nisso? Eu me refiro à história de José lá do Egito. José, filho de Jacó. José, ele era o filho da velhice de Jacó e com a sua esposa favorita. Aquela pela qual ele se dedicou mais a Labão para conquistá-la. Jacó tinha preferência por Raquel. E desse amor nasceu José. E José era o queridinho de Jacó. Até que José teve um sonho. Na verdade, dois sonhos, mas que representam a mesma coisa. E ele, aos 17 anos de idade, ainda inocente, inexperiente, contou o sonho para os irmãos. Os irmãos, eles já tinham inveja de José. Eles já achavam ruim o carinho com o qual Jacó tratava José. Aí vem, inclusive, esses sonhos. Quer dizer, então, José, que os feixes que nós atávamos de trigo vão se curvar diante do seu. Quer dizer, então, que
as estrelas, o sol e a lua, quer dizer, o próprio Jacó, quando ouviu o sonho, quer dizer que até eu vou me curvar diante de você. Isso aconteceria um dia, mas não naquele tempo. Sobre a vida de José havia um propósito. Eu quero dizer para você nessa noite que sobre a nossa vida existe um propósito de Deus. E mesmo que as coisas pareçam ir de mal a pior, todas as coisas cooperam para o bem. Isso não é fácil aceitar. Será que foi fácil para José aceitar tudo aquilo que ele enfrentou? Vamos entender um pouquinho. Entre os sonhos de José e o governo do Egito, 13 anos se passaram. Quando José sonhou, ele tinha 17 anos. Quando ele foi constituído governador, ele estava com 30 anos de idade. Será que você teria condições de permanecer fiel por 13 anos? Mesmo com as coisas indo de mal a pior? Então eu preciso lembrar que está escrito: todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. E é notório o amor de Deus por José e o amor de José por Deus. Quando José se recusa a se deitar com a esposa de Potifar, ele diz: eu não vou pecar contra o meu Deus, nem tampouco contra o meu senhor Potifar. Mas venha cá, vamos entender um pouquinho mais da história de José. Vem comigo, presta atenção. José recebeu um presente do pai. O pai fez para ele uma túnica especial, colorida. Queridos, naquele tempo as roupas não eram coloridas. Elas eram no máximo como essa minha camiseta aqui. Monocromática, preta, só com detalhezinho branco. As túnicas eram assim. Mas José era colorido. O pai fez para ele uma túnica colorida. Ah, quando você está muito colorido, as pessoas ficam incomodadas. Sabe o que é que faz você ficar colorido? É a presença do Senhor. Glória a Deus. Quando a presença de Deus está sobre a sua vida, você fica mais colorido. E isso incomoda os que não são coloridos. Os monocromáticos, os preto e branco, ficam desconfortáveis. Uau. Aí, os irmãos de José ficaram com mais bronca ainda. Esse camarada, ele tem sonho. Ele acha que todo mundo vai adorá-lo, que todo mundo vai reverenciá-lo. Esse cara é o caçula, é o que manda menos, ele é o último da fila. Que negócio é esse? Além de tudo, quanta arrogância, quanta empáfia tem esse sujeito. Ele anda colorido para baixo e para cima. Até que um belo dia, os filhos de Jacó foram apacentar os rebanhos mais distantes. E Jacó fala a José: vá lá ver os seus irmãos. Era tudo que os irmãos queriam. Quando José chega lá, fala: agora, vamos matar esse sujeitinho, joga ele, tira, arranca logo essa túnica colorida dele, tira, joga ele nesse buraco, vamos deixar ele morrer, vamos acabar com a vida dele. Até que um dos irmãos fala assim: não tenhamos sobre nossas mãos o sangue do nosso irmão. E eles, entre idas e vindas, mata, não mata, resolveram vender o irmão. E aí começa o processo. É aí que começa a prática. É aí que começa o sonho que Deus te dá, até ele se concretizar. Primeiro, você vai ter que esperar. Como a palavra de Deus nos ensina: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas o esperei não é aguardei. O esperei, o esperar naquela situação, ele não é do verbo aguardar.
mas do verbo esperançar, ter esperança. Então, entenda comigo essa palavra. Tive esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Eu preciso manter a esperança. Não é à toa que a Bíblia nos ensina no livro primeiramente de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A irmã falava há pouco com um testemunho que eu peguei só o finalzinho sobre esperança. Será que é fácil ter esperança com o diagnóstico de um câncer? Exato. Será que é fácil ter esperança quando você está numa cisterna seca, arremessado lá pelos seus próprios irmãos que estão conjecturando a sua morte, ou, na melhor das hipóteses, vender você como escravo? Mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que José tinha para ter esperança? O sonho. Era tudo que ele possuía. O sonho que Deus deu a ele, para que ele pudesse manter acesa a sua esperança. Ora, mas por que você diz isso, Alexander? Porque lá em Jó, capítulo 14, está escrito que há esperança para a árvore, mesmo cortada. Talvez estivessem tentando cortar tudo aquilo que José possui. Mas há esperança. Mesmo que a árvore tenha sido cortada, ela se renovará, os seus rebentos não cessarão. Se envelhecer na terra a sua raiz e o tronco no chão vier a secar, ao cheiro das águas, brotará como planta nova. Glória a Deus. Isso é Jó 14, de 7 a 9. E antes disso eu li Lamentações 3, 21. Por isso é que eu não posso abrir mão da esperança. Você quer mais de Deus na sua vida? Então não perca a esperança. Glória a Deus. A maior dificuldade é manter a esperança no meio da crise. A maior dificuldade é manter a esperança no meio da prova. A maior dificuldade é manter a esperança no meio do deserto. E José permaneceu íntegro. Entenda uma coisa. Os irmãos então decidiram que ele não deveria ser morto, mas seria vendido. Tomaram a túnica dele, rasgaram, encharcaram com o sangue de um animal para dizer para o pai Jacó que José havia sido morto por uma fera. E venderam José para mercadores, que o revenderam para Potifar, lá no Egito. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José começou a prosperar na casa de Potifar. Glória a Deus. José começou a desenvolver aquilo que Deus tinha dado para ele. A presença do Senhor estava com José. Glória a Jesus. E Potifar, então, ele confiou a sua casa, os seus bens, toda a sua riqueza, integralmente aos cuidados de José. E tudo aquilo ia prosperando. E talvez José tivesse dito assim: olha, infelizmente eu não estou mais com meus pais. Infelizmente eu não estou mais com os meus irmãos. Infelizmente eu já não estou mais na minha terra de Canaã. Mas eu aceito ser escravo. Ora, Deus ainda teria algo a realizar. Por quê? José havia se tornado o melhor escravo do Egito. Mas Deus não tinha essa vaga para José. Deus não queria que José fosse o melhor escravo do Egito. Essa vaga não era para ele. Então chega um belo dia, alguns anos depois, José já não era mais um garoto, já era um homem. Tanto que desperta o interesse, a libido, a paixão da esposa de Potifar, que deseja se deitar com José, e José recusa.
José diz, não, eu não vou pecar nem contra o meu Deus e nem contra o meu senhor Potifar, que confiou todas as coisas aos meus cuidados. Então ela inverte a situação, acusa José, de modo que Potifar acaba condenando José à prisão. Interessante que quando Deus tem um propósito, o normal seria Potifar mandar executar José. Mas como havia um propósito de Deus na vida de José, você pode até passar por uma situação de prova, mas não vai morrer no meio do deserto. Glória a Jesus. Então, José vai parar na prisão injustamente. E aí ele começa, olha, de novo, porque a mão do Senhor estava sobre José. A presença do Senhor era manifesta na vida de José. Ele começou a administrar aquela prisão e olha, aquela prisão foi transformada. Aquele lugar foi restaurado. E aí talvez José dissesse assim, acho que eu vou então me conformar com essa vaga. Eu não pude ser o melhor escravo do Egito, mas eu serei o melhor administrador, o melhor prisioneiro do Egito. E Deus diz para ele, ainda não é essa vaga que eu tenho para você. Talvez José já estivesse se acostumando. Porque a gente tem essa tendência, a gente vai se acostumando. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 20. Glória a Deus. Aí o que acontece? Vem parar na cadeia 2 prisioneiros ilustres. O padeiro e o copeiro do rei. E cada um deles tem um sonho. E eles contam o sonho para José. O padeiro conta o sonho. E José dá a interpretação. Olha, em 3 dias você será executado. O copeiro conta o sonho. E José também dá a interpretação. Olha, em 3 dias você será reconduzido ao palácio e vai reassumir o seu cargo. Passam 3 dias e as interpretações que José deu aos sonhos se cumprem. Faraó manda executar o padeiro e absolve e reconduz ao cargo o copeiro. Sabe o que é que José falou para o copeiro? Olha, lembre-se de mim quando você estiver no palácio. Queridos, o copeiro teve amnésia. Deus apagou. Por quê? Porque se o copeiro falasse para o faraó a respeito de José naquele momento, sabe qual é a vaga que tinha no palácio naquele dia? Quem tinha acabado de ser executado? O padeiro. A vaga que tinha no palácio era de padeiro. Deus não tinha para José ser o melhor padeiro do Egito, nem o melhor prisioneiro, nem o melhor escravo. 2 anos se passaram. Até que o faraó teve um sonho. 2, na verdade, mas que representam a mesma coisa. Tanto as vacas magras devorando as vacas gordas, quanto as espigas feias devorando as espigas viçosas. São as mesmas interpretações. 7 anos de fartura que seriam consumidos por 7 anos de escassez e fome. E ninguém era capaz de interpretar os sonhos do faraó. Nem os sábios, nem os entendidos, os estudiosos, os doutores, os adivinhos, ninguém. E o copeiro se lembrou de José. Ele pediu a palavra para o faraó. Faraó, posso falar? Pode. Quando eu estava na prisão, 2 anos atrás, tinha um hebreu escravo. Estrangeiro e escravo. Mas que pôde interpretar o sonho. Ele interpretou o meu sonho e aconteceu o que ele disse. Ele interpretou o sonho do padeiro e aconteceu o que ele disse. O Senhor me perdoou, me trouxe de volta e executou o padeiro. Aqui começa a ser construída a vaga de José. Você já lembrou? Todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que amam a Deus, José amava a Deus. Aleluia, ele não falhou, ele não pecou, ele não se rebelou, ele não se absteve de obedecer ao Senhor. Aleluia. E havia sobre a vida dele um propósito. Então, imediatamente o faraó disse,
traga-me o hebreu. Alguém chegou lá, então, na prisão, falou, José, vista-se, tome um banho, faça barba, se arrume. Ah, para quê? Não preciso tomar banho na cadeia. Eu não preciso me arrumar na cadeia. E quem disse que você vai ficar na cadeia? O rei te chamou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O rei te chamou. Arrume-se depressa. E quando então Faraó ouve a interpretação do sonho, um hebreu escravo interpreta os sonhos do Faraó. Porque sobre ele estava a presença de Deus. Não importa que ele era escravo. Não importa que ele era estrangeiro e hebreu. Deus era com ele. Glória a Deus. E Faraó conta o sonho. José dá a interpretação. E então, Faraó fala, mas tá, o que é que a gente faz agora? 7 anos de fome é muita coisa. O que a gente faz agora? Ora, escolha um homem sábio, que durante os 7 anos de fartura, recolha um percentual das colheitas aos cuidados dos celeiros do faraó. Para que no tempo da escassez nós tenhamos mantimento, trigo no celeiro, e sobreviveremos à fome. Ora, quem seria esse homem sábio, senão o próprio José? Queridos, 13 anos até que a vaga de José estivesse aberta. Que vaga é essa de governador? Glória a Deus. Se você estudar a história do Egito Antigo, antes de José nunca houve um governador. E depois de José, também não. Ou seja, Deus criou a vaga para José. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Talvez você hoje não consiga entender. Durante 13 anos, José não entendeu nada. Porque a vaga dele ainda não estava pronta. Deus criou a vaga para José. Glória a Jesus. Deus é aquele que traz à existência o que não existe. A vaga de José. José talvez num momento estivesse conformado em ser o melhor escravo do Egito. Deus diz não. Talvez ser o melhor prisioneiro do Egito. Deus diz não. Quiçá o melhor padeiro do Egito, e Deus diz não. Não se preocupe se Deus tiver dito não para você em algum momento, porque a sua vaga Ele tem preparada e reservada no tempo do Senhor. Deus, aleluia, Jesus. Aos 30 anos, Deus abriu a vaga que seria ocupada por José. Aleluia, glória a Jesus. Não importa quanto tempo passar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, o versículo 11, vai dizer que a palavra dita pelo Senhor não volta para ele vazia. Aleluia. Deus deu uma palavra para José em sonho. E a palavra dita pelo Senhor não voltaria vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Isaías 55, 11. Toma essa palavra para a sua vida. A palavra que Deus liberou para você não volta para ele vazia. Aleluia. A palavra que Deus liberou para José não voltaria para ele vazia. Mesmo que tivesse que se passar 13 anos, mesmo que ele tivesse que ser vendido como escravo, mesmo que ele tivesse que ser prisioneiro no
cativeiro no Egito, mesmo que ele tivesse que passar por todo tipo de situação difícil. Vocês acham que é fácil passar tantos anos numa prisão? Talvez para quem esteja numa boa, com tudo em ordem, 2 anos passe depressa, mas para quem está na prisão, entre o tempo em que o copeiro o esqueceu, é muito. Para quem está numa prisão. Mas eu quero trazer a memória nessa noite. Aquilo que dá esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E para arrematar, em se tratando de esperança, eu quero lembrar você da história daquela viúva que está escrita em Lucas capítulo 7. A viúva, a Bíblia nem menciona o nome dela, mas o fato é que ela era viúva e o seu único filho havia falecido. No dia seguinte, aquele que Jesus curou, o servo do centurião, ele passava por Naim. Queridos, Naim, o significado da palavra Naim é lugar de aconchego. O significado da palavra Naim é lugar de descanso. O significado da palavra Naim é calma, é tranquilidade. Mas como é que eu vou ter tranquilidade se a minha esperança morreu? Aquela mulher, entenda uma coisa. Depois você lê Lucas 7, a partir do versículo 11. Aquela mulher, ela perdeu mais do que o filho. Ela já era viúva, ela já havia perdido o marido. O que não é fácil para uma mulher numa cultura, numa sociedade machista, como a sociedade hebreia 2000 anos atrás. Mas ela ainda tinha uma esperança. Que esperança? Era o seu filho. Porque o filho cresceria e cuidaria dela. Acontece que a esperança morreu. A esperança, mais do que o filho, a esperança morreu. E ela estava indo enterrar a sua esperança quando Jesus chega. Graças a Deus que ele chega. Jesus, ele não chega nem a entrar na cidade, porque o cortejo já havia deixado a cidade. Eles já estavam do lado de fora da cidade. E o mais interessante é que Jesus não está nem aí para os protocolos. Verdade, glória a Deus. Qual era o primeiro protocolo? Viúva e com filho morto. Ah, esquece, não serve para mais nada. Ei, Jesus não vê assim. Aleluia, glória a Deus. Ei, Jesus não está preocupado com protocolos. Aleluia. O protocolo para aquela mulher seria o seguinte: esquece, já era, acabou-se. Eita, Jesus. E ela só restava para ela enterrar a esperança. A esperança já tinha morrido. Ela estava a caminho do enterro da esperança. E Jesus começa já quebrando os protocolos. Ele interrompe o enterro. Eu creio que Deus está interrompendo enterros. Aleluia, eu creio, Jesus. Eu creio. Aleluia, Jesus. Pode parar. Vai parar por quê? Porque eu cheguei. Glória a Deus. E que diferença faz? Ele morreu. Lembra do que Jesus falou para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Isso. E Jesus faz outra coisa que quebra o protocolo. Primeira coisa, ele fala para a mulher, versículo 13, não chores. E eu profetizo isso em nome de Jesus para você hoje. Não chores. Jesus. Mas como é que eu não vou chorar se eu estou indo enterrar a minha esperança? Meu Calma. Deus. Jesus, eita Deus. Porque diz o texto que uma multidão acompanhava o enterro. Ah, quando você vai enterrar sua esperança, aparece um monte de gente para ficar olhando. Brota. Meu pai, é verdade. Quando você já perdeu as esperanças e está indo enterrar as esperanças, aparece um monte de gente olhando assim. Ela se lascou. E eu vou ficar olhando ela se lascar.
Graças a Jesus Deus. para tudo. Primeira ordem que Jesus dá para a mulher, ele fala, não chore. Ele começa a ir na contramão. Interessante, os hebreus, os judeus, eles culturalmente não encostam em mortos, não é verdade? Porque quem encostasse no morto era considerado imundo pela lei de Moisés, não é isso? Jesus, não. Jesus é lindo demais. Glória a Deus. Jesus quebra protocolo, ele interrompe. Ele fala para aquela que perdeu tudo, não chores. E no versículo 14 diz que ele encosta no caixão. Ele para todo mundo, ele põe a mão no caixão. Ele põe a mão no caixão e fala com o morto. A voz do Senhor. Aleluia. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele fala com o morto. Nesta noite, Jesus fala com sua esperança morta e diz, eu te mando, levanta-te. Em nome de Jesus. Faz, Senhor. E o que estava morto se sentou. Uau. Eita, Jesus grande. E começou a falar. E Jesus, versículo 15, o restituiu à sua mãe. Ou seja, é noite de restituição. Aleluia. Da esperança. Eu creio, Senhor Jesus. Ele devolveu a esperança para aquela mulher. Está aqui a sua esperança. Você não é mais alguém sem futuro. Está aqui a sua esperança. Está aqui falando. Está vivo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Receba de volta. Meu Deus é forte. Aleluia. Entretanto, só tem uma coisa que é necessária. Você precisa preservar a sua esperança. Porque no tempo certo, Jesus chega. Glória a Deus. Foi com José. Foi com essa viúva. O que te falta enquanto isso não acontece? Fique em Naim. Naim é lugar de aconchego. Glória a Deus. Naim é lugar de calma. Naim é lugar de tranquilidade. É a tradução da palavra Naim. Você vai para onde? Fica aí quieto. Fica no aconchego da promessa. Não vai enterrar. Ela estava saindo do lugar do aconchego, ela estava saindo do lugar da calmaria, ela estava saindo do lugar da tranquilidade para enterrar. Não saia! Fique com a sua esperança. Aleluia, Jesus. Fique com a sua fé. Para que no devido tempo o Senhor traga à existência o que não existe. Glória a Deus. A vaga de José não existia. Deus traz a existência. Meu Jesus. A vida no filho dessa viúva não existia mais. E Jesus traz a existência, a vida que já não havia mais. Nesta noite, pela fé, não saia de Naim até que se cumpra a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Não perca a esperança até que Jesus restitua o que é seu. Amém, Jesus. Não mude de lugar até que Deus, Ele mesmo, restitua e abra a sua vaga. Não tenta se encaixar numa vaga que não é sua. José, não era para ele se encaixar na vaga de escravo. Meu Deus. Não era para ele se encaixar na vaga de prisioneiro.
Não era para ele se encaixar na vaga de padeiro. Tem gente procurando qualquer vaga para se encaixar. Verdade. Tem gente que está procurando qualquer vaga para se encaixar. Não, não faça isso. Não procure qualquer vaga, porque qualquer vaga não é a vaga que Deus tem. É isso. Vou dizer outra vez, presta atenção. Não procure qualquer vaga, porque qualquer vaga não é a vaga que Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. A vaga que Deus tem para você é sua. Não se encaixe noutra. Quando Paulo escreve aos Romanos, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer. Ele diz o seguinte, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Aleluia. Ou seja, não toma forma, não pega a vaga do século de hoje, que não é sua. Mas transformai-vos. Vai mudando aí, cara. Pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. José experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ele não aceitou, ele não ficou com outra vaga que não era dele. Aleluia, Jesus. Ele não se conformou com outra vaga. Aquela mulher foi bem-aventurada, porque quando Jesus traz de volta o seu filho e reacende a esperança, ela vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não saia de Naim para enterrar, mas fique até Deus restituir aquilo que ele te prometeu e declare pela fé: eu quero a minha vaga reservada por Deus. Jesus. Você já deve ter participado alguma vez na vida de algum processo seletivo, disputando vaga para alguma coisa. Eu quero te dizer que no reino de Deus não tem disputa por vaga, porque Deus reserva a sua. Glória a Deus. Chega de disputa. Você só tem que saber o quê? Manter a esperança. Aleluia. Olha, a minha vida está de ponta cabeça, mas eu tenho esperança na minha vaga. Amém. A minha vida pode estar um tanto difícil, mas eu tenho esperança na minha vaga. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para. Aleluia. Glória a Jesus. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E a palavra, toma posse, Isaías 55, 11. Perca isso não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazio. Glória a Deus, Senhor Jesus. Tem antes fazer o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designei. Glória a Jesus. Prosperar só na vaga de Deus. Aleluia. Glória. Você já reparou que muitas vezes a gente só dá com a cabeça na parede? Faz as coisas e não dá nada certo? Uhum. É porque você não está na vaga de Deus. Exatamente. Glória a Deus, Senhor Jesus, por tudo. Oh, meu Deus. Ainda bem que não dá certo. A gente se sente. Quando você está na vaga de Deus, as coisas acontecem. Porque todas as coisas cooperam para o Glória a Deus. bem. Para o... Glória a Jesus. Cooperou para o bem de José, ele não continuar como escravo? José não deu certo como escravo. Escuta isso. José não deu certo como escravo. José não deu certo como prisioneiro. José deu certo como governador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque José fez
coisa errada? Não. Porque Deus foi lá e mudou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor para você estar chegando, gente. Deus abençoe. Deus foi lá e mudou. José era um escravo fantástico. Aí Deus preparou a atribulada da esposa do Potifar. Tá muito bom aqui. Para José não dar certo como escravo, tinha que ter uma atribulada. É, sim. Oh, meu Deus. Aí José foi um prisioneiro fantástico. Mas para ele não dar certo como prisioneiro, o faraó teve um sonho. É, glória a Deus. Aí quando ele chegou na vaga que era dele. Mas que vaga? Não existia, Deus abriu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. José permaneceu nela até o fim dos seus dias. Glória a Deus. Aleluia. E até o faraó se rendeu ao poder do Deus de José. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Não aceite a vaga que não é sua. Aleluia, Jesus. Porque se você aceitar, Deus vai fazer não dar certo. Aí você vai entrar em crise, em conflito. Por que nada dá certo? Porque a vaga não é sua, seu besta. Uau, meu Deus. Tem gente que bate no peito e fala, eu quero ser tal coisa. Falou, você perguntou para Deus? E aí? Eu já vivi isso, mas eu conto isso numa outra live. Então vira vigília. Mas eu já vivi isso. Ai, Senhor. Não é? Deus virá e dizer, ô, meu filho, você esqueceu só de uma coisa. Você esqueceu de perguntar se era isso que eu queria. Eu tenho outra vaga para você, não é essa. Eu fico impressionada com a habilidade de Deus de trabalhar com, né? Quando a gente não pergunta. Deus é fiel. Não aceite e não se conforme com a vaga que não é sua. Aleluia. Não saia de Naim até que Jesus chegue e restaure e restitua o que é seu. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu agradeço pela oportunidade. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso, mas creio que Deus preparou este tempo para falar aos nossos corações. Glória a Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Flávia. Amém. Pastor, é sempre um prazer te receber aqui. É sempre um prazer ser alvo, né, de ouvir a palavra que é trazida pela sua vida. O Senhor é um canal de bênção e sempre que o Senhor vem, a gente é muito abençoado. O Senhor traz a palavra do Senhor e a palavra é que para ficar neste lugar, pastor, neste lugar de Naim, passando por essa prova, o Senhor foi falando uma coisa. Boa noite para vocês, minha querida. Paz do Senhor Jesus para todos. É porque eu não gosto de interromper enquanto o pastor está falando, porque senão ele perde o raciocínio. Eu sou assim quando estou ministrando, então eu não faço com as pessoas. Mas obrigado por todos vocês que estão aqui. Mas é muito difícil, pastor, o senhor concorda, ficar em Naim, quando a gente... Naim é um lugar de aconchego. Mas muitas vezes a gente está em guerra. Você entende? Está no lugar de aconchego, mas está em guerra. Então a gente tem que ter um equilíbrio para estar nesse lugar, para manter a esperança, para manter a fé, para não desistir de tudo, ou então para não enfiar numa vaga que não é da gente. Porque a alma humana, que é algo que... Deixa eu só esse pedido de oração. A alma humana quer soluções rápidas, porque é difícil sentir dor. É difícil passar por uma situação. Enquanto eu estava falando da gente manter a esperança, manter a fé, a única maneira da gente manter a esperança e a fé nesses momentos é ouvindo a palavra, é ser ministrada. Às vezes nem é lendo, pastor, porque tem dia que a mente é um campo tão, sabe, movimentado, que se não for alguém ministrando para a vida da gente, a gente não consegue absorver. Então eu louvo a Deus
Deus pela sua vida, que todas as vezes que o Senhor vem, todas as vezes que dá certo da gente estar aqui junto, o Senhor trazendo a palavra, da gente estar falando de Deus, a gente cresce um pouco mais, a esperança é renovada, a fé vem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu fico impressionada como Deus vai ministrando, a profecia vem a revelação, sem precisar sabe? Eu gosto do barulho também, eu sou pentecostal, eu gosto disso, mas tem horas que essa revelação vem no silêncio de parar e ouvir a palavra sendo ministrada e o Senhor falando. O Senhor é um instrumento para essa geração. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, que o Senhor supre as suas necessidades, porque as pessoas não imaginam, né? A gente pregando, as pessoas não imaginam as necessidades que está no background, que está... Eu não sei qual a palavra falar em português, mas você está entendendo, né? Que bastidores. está na nossa vida, que está atrás daquilo que a gente está vivendo. E às vezes, no dia que a gente está mais quebrado, mais difícil, é o dia que Deus mais usa. Porque aí é só a graça, não é na nossa força, né? A gente procura sempre não ir na nossa força. Mas tem dia que é quase impossível. Mas a gente vai por causa do Senhor. Então, que Deus possa, em nome de Jesus, encher a sua vida com a graça dEle, com a presença dEle. Que o Senhor possa te direcionar ao lugar que Ele tem para o Senhor. Ainda que tenha outros lugares que possa ser, como eu vou dizer, que possa ser até atrativo. Porque para quem foi vendido para o irmão, talvez a casa de Potifar seria um lugar atrativo. Porque a dor emocional era forte. Para quem foi perseguido na casa de Potifar, talvez a cadeia. Aqui eu estou em paz, ninguém está me tirando do sério. Aqui eu estou tendo autoridade para arrumar isso aqui. Estou fazendo o meu melhor, vou ficar quieto aqui. Mas que Deus venha te encaixar no lugar dessa vaga que Ele tem. Porque, pastor, eu creio que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas que irão fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo não é as pessoas tanto que têm seguidores, que estão na mídia, do jeito que eu estou dizendo, estrondoso, né? Que a gente está usando as ferramentas que Deus está nos dando. São pessoas, pastor, que não são tão conhecidas aqui, mas são extremamente conhecidas no céu. Pessoas que têm uma autoridade de Deus para fazer a diferença, porque os dias são difíceis, são trabalhosos, mas Deus tem... É como se fossem diplomatas do céu para situações, para pontos, para tempos específicos. Eu vejo isso na sua vida. Então, mesmo que às vezes a gente acha assim, né? Nossa, o pastor... A gente não, às vezes as pessoas julgam a gente, né? O fulano é assim, a missionária é assim, o outro é assim, o outro é profeta, o outro é isso. Mas Deus tem um lugar para cada um, né? Para fazer aquilo que Ele tem para ser feito. Então, que Deus não te deixe distrair nesse tempo, porque muitas são as distrações que tentam nos impedir de chegar nos lugares, e que Deus venha te fortalecer, Eu tenho orado, Senhor, pastor, nós precisamos voltar a ter sinais e maravilhas através do nosso ministério, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. Mas não é só um sinal você está entendendo? Não é só esses sinais óbvios, é um sinal assim que é Deus puro. Eu tenho falado isso com Deus e tenho pedido isso a Deus para minha vida e para a vida das pessoas que eu conheço, que eu sei que são sérias, porque tem muita coisa aparecendo que está acontecendo no cenário, mas é poucas coisas que são de verdade. Que o Senhor seja este instrumento de fazer esta obra, que essa obra dê fruto, que vidas sejam tocadas e que a sua vida, enquanto o Senhor seja instrumento para outras, o Senhor vem fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe, pastor. O Senhor é uma bênção. E que a sua casa seja alvo dessa graça do Senhor inesgotável. Que quando aparecer a necessidade, o Senhor já prepara a solução. Porque Deus é esse Deus. Muito obrigada. Eu não tenho como retribuir. O que eu posso fazer é só orar. Fui extremamente hoje abençoada com a ministração dessa palavra. Eu estava precisando dessa palavra. Tenho certeza que os meus irmãos aqui também. E é muito bom quando Deus traz a resposta na palavra. Não tem erro, a palavra de Deus. Então, meus amados, essa live acontece toda segunda-feira, né? Hoje nós estamos aqui porque eu tive ministrando para mulheres na segunda-feira, mas hoje está sendo uma bênção também.